Olá, amores, tudo bem? Professora Priscila Peixoto aqui e a gente vai dar continuidade às nossas aulas de redação, belezinha? Hoje a gente vai tratar de linguagem verbal e não verbal, mas antes disso eu queria relembrar um ponto importante que nós já vimos, que foi o ponto de contos, né? Nós comentamos assuntos importantes sobre contos, né? O conto é um gênero textual predominantemente narrativo, tá? Então a gente pode ter um trechinho ou outro que não seja de narração, mas é predominantemente narrativo, tá? É uma narrativa curta, que tem pouquíssimos personagens por ser curta, tá? Um conflito só e que vai chegar ao final rapidinho. Professora, é uma narrativa curta com relação ao quê? Com relação a um livro. Se a gente for parar para pensar num livro que tem muitas páginas, às vezes 2, 3, 4 páginas não é muita coisa. E a gente tem contos desse tamanho. Aí você pode parar para pensar. Professora, mas eu sempre soube que a Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, é um conto de fadas. Estão corretos. Mas eu tenho lá em casa o livro da Chapeuzinho Vermelho. Então, como assim? Se a gente parar para analisar, você pegar alguns desses contos infantis, você vai ver que mesmo que ele esteja em formato de livro, o que vem escrito é muito pouco. Se você pega em formato de livro, você tem muitas imagens, muitos desenhos, muitas cores. E na realidade, o que você pode ter escrito, às vezes são 2, 3 linhas, um parágrafo numa folha só. E se você fosse juntar só a parte escrita, sem as imagens, muito provavelmente você teria ali, né? Uma folha só, né? Às vezes uma página só, 2 páginas, né? Frente e verso, aí uma folha frente e verso, às vezes nem isso, tá? Porque, na verdade, a gente colocou muitas imagens. Importante para a gente também trabalhar a linguagem verbal e não verbal, e eu queria relembrar essa parte com vocês, tá? Como o conto é uma narrativa, a gente tem alguns elementos importantes para essa narrativa, tudo bem? Primeiro elemento importante, o narrador, que é o cara que conta a história, tá? Que ele pode participar ou não, sendo personagem ou sendo observador. Precisamos de personagens que podem ser pessoas, objetos, animais, né? Enfim, a gente pode ter diversos personagens aí. Precisamos ter o enredo, que seria a essência, o espírito, o basicão da história, o resumão da história, tá? Precisamos ter, muito comumente, discurso, que quando o próprio personagem fala por ele mesmo ou o narrador fala pelo personagem. Precisamos de um tempo para saber em que momento aquela história vai acontecer, se aquele tempo ele é cronológico ou ele é psicológico. Se ele for cronológico, ele vai seguir uma sequência lógica de fatos. Se ele for psicológico, ele só vai acontecer nas mudanças temporais da nossa cabeça, como, por exemplo, o flashback que a gente já trabalhou em sala, né? Eu até costumo brincar dizendo que aquela série Todo Mundo Odeia o Chris é um exemplo em que a gente tem a presença de um tempo psicológico, né? Por quê, professora? Porque ele faz o chamado flashback. Alguma coisa está acontecendo nesse momento. E para justificar aquilo que está acontecendo nesse momento, ele tenta voltar a uma situação que, obviamente, já aconteceu. Esse chamado flashback, essa mudança doida temporal, só acontece na nossa cabeça. Como só acontece na nossa cabeça, predominaria aí o chamado tempo psicológico, tá? E é importante a gente também falar do espaço, local onde a história vai acontecer, tá? Ou os locais onde a história vai acontecer, tudo bem? Além disso, a gente tem o chamado foco narrativo. Professora, o que é foco narrativo? O foco narrativo é em que pessoa os verbos e os pronomes virão, tá? Na frase, no texto de maneira geral. Você pode conjugar os verbos na primeira pessoa ou na terceira, não importando se está no singular ou se está no plural, tá? Enfim, quando você conta a história na primeira pessoa, você se coloca. Se você se coloca no texto, basicamente o que você está fazendo? Você participa da história, então você é narrador personagem. Agora, se você só conta na terceira pessoa, você se distancia do texto. Se você está se distanciando do texto, tá? Você não está participando da história, você é um narrador observador. Então, atenção a isso aí, a esses momentos importantes para que você possa se lembrar. Professora, narrador e foco narrativo são a mesma coisa? Não, eles têm direta relação, mas não são a mesma coisa. Narrador é o ser que conta a história. Personagem quando participa, observador quando só conta, tá? E o foco narrativo, professora, é em que pessoa eu vou colocar os verbos e os pronomes da minha história. Se eles virão na primeira pessoa, seja do singular ou do plural, ou se eles virão na terceira pessoa, também seja do singular ou do plural.
Beleza? Fechadinho? Conseguimos analisar bem essa parte aí de contos. Professora, por que você falou da linguagem verbal e não verbal? Que relação que isso tem a ver com conto? Como eu citei, né, o conto da Chapeuzinho Vermelho e alguns contos de fadas que vocês provavelmente devam ter em casa, ou já tenham lido em formato de livros, você encontra a chamada linguagem híbrida, essa linguagem misturada, a verbal e a não verbal juntas. Se você pega, por exemplo, uma história em quadrinhos, né, seja uma charge, um cartoon, né, seja uma caricatura, é comum que a gente encontre ali também a chamada linguagem híbrida, a linguagem misturada, tá? Da verbal com a não verbal. Professora, mas o que é isso? Essa linguagem verbal, essa não verbal, para que eu possa compreender a híbrida, tá? A linguagem verbal, perdão, é aquela em que você encontra palavras. Ué, professora, eu achava que a linguagem verbal era só aquela em que alguém falava. Se eu escrevesse, ia ser a não verbal. Não é isso não, tá? A linguagem verbal é aquela em que você encontra palavras, sejam palavras faladas ou palavras escritas. A nossa aula aqui, ela está sendo predominantemente verbal. Por quê? Nós temos o texto escrito que a gente vai trabalhar daqui a pouco, e eu estou falando também. Nós estamos usando palavras, certo? Então, a gente está usando a linguagem verbal. E a não verbal, professora? A não verbal é aquela em que você não vai usar palavras de maneira nenhuma, tá? Você vai usar gestos, ações, você vai usar imagens, cores. Essas aí vão fazer parte da chamada linguagem não verbal. Você precisa emitir a mensagem. A intenção ali é que a mensagem ela seja emitida, que a mensagem ela seja enviada, tá? Você transmitiu aquilo que você quer enviar e o receptor, a intenção é que esse receptor consiga compreender bem essa mensagem, que pode vir através da linguagem verbal ou da não verbal. Show de bola? Ah, professora, se você chega em sala e faz assim, vocês vão entender que, mesmo que eu não tenha falado nada, isso daqui faz parte da linguagem não verbal. Eu fiz um código, né? Nós temos um sinal, que através desse sinal você vai conseguir compreender aquilo que eu estou falando. Belezinha? Essa seria a não verbal. Professora, e a chamada linguagem híbrida, né? Que híbrido é um nome difícil de me lembrar, professora. Pode vir como chamada de linguagem mista ou linguagem híbrida, tá? A mista vai ser mais fácil de você entender, né? Ah, professora, se ela é mista é porque eu estou misturando a verbal com a não verbal. Portanto, você vai ter imagens e também vai ter palavras. Show de bola? Ah, professora, e se ela for mista, se ela for híbrida? É exatamente a mesma coisa, tá? É porque a palavra mista, ela remete muito à nossa mente daquilo que a gente está falando. Mas a híbrida e a mista são exatamente a mesma coisa, tá? São sinônimas aí. A híbrida é essa que também vem misturada como a verbal e a não verbal. Belezinha? Então, para a gente tentar resumir aí. Professora, o que é essa linguagem verbal? É aquela que usa palavras, faladas ou escritas, tanto faz. Não achem que é somente aquela em que a gente fala. Se você escrever, você também está usando a linguagem verbal, tá? Não é só a que você escreve ou só a que você fala. Falou ou escreveu, nos dois casos aí, você está usando a linguagem verbal que usa palavras. A não verbal, professora, é aquela em que você não usa palavras. Você vai usar as imagens, os gestos, as cores, para conseguir emitir aí algum tipo de comunicação. Professora, e essa híbrida também chamada de mista, como eu já havia comentado antes, é aquela em que você mistura a verbal com a não verbal. Dá exemplos aí, professora. Se você pega um conto de fadas escrito sem nenhuma imagem, você está usando a linguagem verbal. Se você pega um livro sem que haja qualquer imagem, que a gente poderia chamar de romance, uma crônica, enfim, sem nada desenhado, somente palavras, você estaria usando a linguagem verbal. Na nossa aula, estamos usando a linguagem verbal, através de palavras, sejam elas escritas ou faladas, como eu estou aqui comentando com vocês. Professora, exemplo da não verbal, o ok, né? Só o dedinho levantado. Se por algum acaso a gente vê uma nuvem, tá? Muito carregada, a gente já consegue compreender que talvez vá chover. O sinal de trânsito, tá? Se o sinal está vermelho, a gente sabe que não pode passar. Se ele está amarelo, a gente sabe que precisa ter atenção. Se ele está vermelho, a gente já sabe que pode passar, beleza? Professora, e da mista?
os contos de fadas que você pega na sua casa com aqueles livros em que há palavras e desenhos também. Professora, eu tenho na minha casa, tá, um audiobook. Eu não peguei o livro físico, beleza? Eu não estou vendo nada escrito, mas tem alguém narrando a história e só passando as imagens, só passando os desenhos. Beleza, ali você também tem a chamada linguagem híbrida, porque mesmo que você não veja palavras escritas, alguém está falando. Belezinha? Show de bola? Fechou? Espero que não haja nenhuma dúvida com relação à linguagem verbal e à não verbal. Queridos, beijocas, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.